Às vésperas do Campeonato Mundial da FIFA, da Copa do Mundo da FIFA de clubes, alguns jornalistas resolveram falar sobre a preparação dos clubes brasileiros para o torneio. Obviamente, parece que a opinião desses jornalistas é unânime, diria até, parece que até combinado, né? A gente vai falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas! Eu sou Tarsilo Delfinho Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. E vou pedir para vocês, logo de saída aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Por um preço de um cafezinho, você se torna membro do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que já é membro já assistiu, e você que ainda não é membro só está assistindo depois de todo mundo. Então não perca tempo, clica nesse botãozinho aí embaixo do vídeo que está escrito Seja Membro e torne-se membro Helenos e Helenas. Se você também quiser apoiar o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. E lá você pode deixar suas dúvidas, críticas, sugestões, perguntas, o que você quiser. E você também pode contribuir com qualquer valor, obviamente, se você acredita no trabalho que a gente realiza aqui no canal do Caboclo, beleza? Hoje eu quero começar fazendo uma brincadeira com vocês. Eu vou colocar umas imagens aqui na tela e vocês precisam adivinhar a quais empresas pertencem essas logomarcas. Que empresas são essas que estão aqui representadas, né, nessas figuras aqui, nessas logomarcas, tá? Eu prometo que eu conto para vocês no final do programa, beleza? A gente está aí às vésperas do início da Copa do Mundo da FIFA. Todo mundo muito ansioso. Eu quero saber se você, alvinegro aí, tá ansioso logo para a estreia do Botafogo contra o Seattle Sounders, né? Eu, por exemplo, estou bem ansioso. Diria para vocês assim, aquela ansiedade gostosa, tá? Medo nenhum. Aliás, não tô com medo de ninguém. Nem medo do Seattle, nem medo do PSG, nem medo do Atlético de Madrid, porque eu acho que o Botafogo tem que ir para o Campeonato Mundial, para a Copa do Mundo, para fazer o seu trabalho, para fazer uma participação digna, obviamente, tá? E eu tenho certeza que a maioria dos alvinegros, pelo menos todos aqueles com quem eu tenho conversado com mais frequência, estão mais ou menos na mesma página que eu. Obviamente, você sempre vai encontrar aqueles que são um pouco mais exaltados, são mais otimistas, digamos assim, e acreditam numa classificação do Botafogo e acreditam, inclusive, que o Botafogo possa derrotar até mesmo o PSG, atual campeão europeu, né? E tem outros que são extremamente pessimistas, apostando que o Botafogo vai fazer vergonha, né, na Copa do Mundo. E aí tá tudo certo, porque isso é opinião de torcedor. E torcedor é sempre guiado por uma coisa chamada paixão. E paixão é aquele sentimento que está sempre ali em ebulição em todos nós e que levam, por exemplo, a gente a tomar alguns arrobos na vida, alguns impulsos na vida e também a fazer, às vezes, análises rasas, né? Isso não é problema, isso não é demérito nenhum. A gente faz essas análises muito baseadas assim naquilo que a gente realmente sente, né? E não numa análise mais aprofundada, né? Uma análise mais sofisticada. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque é extremamente importante para contextualizar o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, porque a nossa querida mídia esportiva, né, obviamente fazendo o trabalho dela, dando a sua opinião, jornalista também tem direito à opinião. Mas como diz o próprio PVC numa entrevista dele no Futeboteco, que eu me lembro, se eu não me engano, tem 1 ano ou 2 anos, mais ou menos, essa entrevista, a opinião de um jornalista, ela nunca pode vir munida de desinformação, porque o jornalista não dá uma opinião qualquer, porque o jornalista está munido de dados, ele está munido de informação, né? E quando ele vai dar uma opinião, ele precisa levar em consideração essas informações. A questão é que a nossa imprensa esportiva, de uma maneira geral, ou grande parte dela, nos últimos tempos, né, resolveu deixar um pouco de lado o jornalismo e apostar muito mais
na opinião passional, na opinião de torcedor, para falar exatamente aquilo que os torcedores alvos querem ouvir, né, obviamente. E também mirando naqueles torcedores que eles falam determinadas coisas que esses torcedores não querem ouvir e ele sabe que esses torcedores vão retrucar, tá? E isso gera engajamento. Então, é mais ou menos assim, eles ganham nas duas pontas, né? Eu estou falando, obviamente, de opiniões de alguns jornalistas que foram publicadas recentemente ou que foram dadas em programas esportivos. E eu quero dizer de largada, né, porque eu vou ler, inclusive, a opinião desses jornalistas, que eu até concordo em certa medida com eles, porém, o que eu procuro fazer aqui é sempre sair um pouco, né, do primeiro nível da piscina, naquele nívelzinho mais raso, onde você só molha o tornozelo, que é confortável, você senta ali, você pode se refrescar debaixo de um sol quente, você joga aquela aguinha, né, mas, na verdade, a profundidade é que dá pra gente realmente a dimensão da piscina, né, não é somente aquela partezinha rasa da piscina. Então é isso que eu vou tentar, de alguma forma, contribuir para o debate de hoje aqui com relação à opinião dos jornalistas, com relação à preparação dos clubes brasileiros, sobretudo o Botafogo, obviamente, o meu foco aqui é o Botafogo, para a Copa do Mundo de clubes da FIFA, beleza? Mas a primeira, então, é do André Lofredo. Ele disse o seguinte: o Botafogo pega o Seattle Sounders que vai jogar em casa. Ou seja, o Botafogo ainda tem essa dificuldade. Até aí, beleza, tá? Ele só precisava levar um pouco em consideração também o retrospecto do Seattle Sounders nos últimos tempos, dar uma olhada também no campeonato na MLS, né, para saber como anda o Seattle Sounders e não somente pegar aquilo que teoricamente seria negativo para o Botafogo. Ele também poderia ter buscado aquilo que é positivo para o Botafogo, mas ele optou por não fazê-lo. Tá, tudo bem. E aqui ele diz o seguinte: o primeiro jogo do Botafogo é com o público adversário. Ok, como se fosse assim, uma torcida de ultras, uma torcida de hooligans, como se fosse aquela pressão absurda, como se você fosse jogar na Bomboneira. Todo mundo sabe, na MLS não existe esse tipo de torcida. E ele diz o seguinte: a questão é a seguinte, são poucos os times que vão enfrentar times com a torcida local no local do time. Então, na verdade, o Botafogo aí está fazendo um jogo fora de casa, né? Como visitante. O primeiro jogo do Botafogo já tem essa dificuldade. Todos os clubes, com exceção dos clubes norte-americanos, vão jogar como visitantes, inclusive o Flamengo, inclusive o Palmeiras, inclusive o Fluminense, né? Enfim, o primeiro jogo do Botafogo já tem essa dificuldade. E aí, os outros dois, PSG e Atlético de Madrid, são desafios muito grandes, mas eles também serão visitantes, tá, Lofredo? É bom que você saiba disso. São duas grandes equipes do futebol europeu. O Botafogo é uma grande equipe do futebol sul-americano. Uma delas é atual campeão da Europa. O Botafogo é atual campeão da América. O Botafogo tem a tarefa mais difícil dos três cariocas. E, para dizer a verdade, foi o que pior se preparou. Eu vou quebrar aqui em duas, tá? O Botafogo tem a tarefa mais difícil dos três cariocas. Eu concordo que o grupo do Botafogo, de fato, é o grupo mais difícil, né, da Copa do Mundo e de maneira muito injusta, porque o Botafogo, como atual campeão, não deveria ter caído no pote que caiu. Mas tudo bem, a gente não vai reclamar sobre isso, a gente caiu nesse pote, a gente vai para o jogo do jeito que foi colocado. E para dizer, foi o que pior se preparou. Aqui ele até tem, uma ponta de razão, principalmente pelo começo de ano do Botafogo, muito atribulado, com muita demora para conseguir encontrar o seu técnico, e aí depois que encontra o técnico, a gente tem algumas sequências de lesões, tal, e o Botafogo disputando alguns campeonatos, os 3 campeonatos aqui, da América do Sul mais importantes, né, como o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. O Botafogo teve um rodízio relativamente grande de atletas, o que você pode até olhar, inclusive, pelo fator mais positivo, pelo lado mais positivo, de que o Renato Paiva conseguiu encontrar soluções para o Botafogo para que a gente conseguisse passar por uma maratona insana que nenhuma outra equipe do mundo, né, sem contar as equipes brasileiras, né, isso é uma coisa, o que a gente costuma chamar de jabuticaba, né, o calendário brasileiro é uma jabuticaba, mas o Botafogo até que se saiu bem, né? O Botafogo conseguiu ainda chegar no G6 no final agora, no campeonato de recuperação que o Botafogo vem fazendo. Tá vivo na Libertadores nas oitavas e tá vivo na Copa do Brasil nas oitavas também, né?
enfim, a preparação do Botafogo poderia ter sido melhor? Poderia. Ele tem uma ponta de razão aqui, não vou tirar isso dele, mas não é essa desgraça toda que ele está pintando, tá? E foi o que pior se preparou para a competição, né? Opina Lofredo. Mas a segunda parte da opinião dele aqui é onde eu quero chamar mais atenção. Chega menos desgastado por ter feito menos jogos com seu grupo principal. Tá, isso é um fator positivo, né? Mas qual é a escalação? Pois é, talvez a grande vantagem do Botafogo é ter diversas escalações ou diversas estratégias que preparam, na verdade, o Botafogo para enfrentar adversários com demandas diferentes, mas ele vê isso como um fator negativo, né? Que grupo principal é esse? Pô, você precisa ter um grupo principal. No futebol atual, você não pode, de repente, ter um grupo de, sei lá, de 18, 19 jogadores preferenciais, principalmente com as contratações que o Botafogo fez, isso ele não menciona em nenhum momento. As contratações que o Botafogo fez para o Mundial foram, talvez, na minha opinião, o Botafogo, dos 4 clubes brasileiros que vão para o Mundial, o Botafogo fez a melhor janela. Ele poderia ter focado nesse positivo também, mas ele prefere focar. Que grupo principal é esse? Renato Paiva já achou, mas já perdeu. Como assim já perdeu, cara? Como assim já perdeu? O Botafogo vem de uma sequência muito boa, de resultados muito bons, inclusive utilizando formações diferentes, né? Porque tem esses 3 jogadores que vão fazer esses jogos e depois vão embora. Sim, eles vão fazer esses 3 jogos e vão embora, porque o Botafogo precisa fazer o mercado, o Botafogo precisa, obviamente, fazer dinheiro, a Eagle precisa fazer dinheiro. Não é só uma questão do Botafogo, é uma questão da Eagle, né? Jogam com a cabeça onde? No Mundial, porque é uma situação única na vida deles também. É a primeira vez que esses caras estão jogando uma Copa do Mundo de clubes da FIFA, e qualquer atleta de qualquer time no Brasil, né, daria a vida para estar nessa competição com os holofotes do mundo inteiro voltados para eles, né? Como é que ele pode querer supor o que passa na cabeça dos jogadores, né? Ah, eu vou jogar esse campeonato aqui com esse clube. Não, não é um campeonato qualquer não, tá, Lofredo? É a Copa do Mundo de clubes da FIFA, tá? Mas eu já estou deixando o clube. Eles sabem que eles estão deixando o clube, sim. E aqui não tem essa coisa de ter medinho de colocar o pé, de entrar em dividida, não. Tanto que eles fizeram as negociações, eu não sei se você sabe, do Igor Jesus, do Cuiabano, né, do próprio Jair, ela já vem correndo há pelo menos um mês ou até mais, né? E nem por isso eles deixaram de enfiar o pé em dividida, de jogar sério, de honrar a camisa do Botafogo, né? Porque aqui não é várzea, né, Lofredo? Isso não ajuda, pode até não atrapalhar, mas não ajuda, né? E que coisa bacana essa coisa de ficar focando, né, no negativo, né? Eu acho muito interessante. Ele fala: para Lofredo, o Botafogo chega ao Super Mundial pior que Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Opinião não se discute. É a opinião dele, né? E agora ele fala: a preparação do Botafogo foi toda errada o ano inteiro, tá? É aqui que eu me debato. Ele fala que começou mal, começou sem dar atenção, sem técnico, a pré-temporada foi feita no meio de um campeonato. Que campeonato foi esse? O Campeonato Carioca. Todo mundo sabe que o Botafogo não dá valor nenhum ao Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca não vale nada. Mas também concordo que o Botafogo deveria ter dado um suporte melhor para o elenco e deveria ter tido um técnico desde o começo, inclusive para utilizar o Campeonato Carioca como laboratório que ele tem que ser, e não sobrevalorizá-lo, como geralmente é feito nos campeonatos estaduais, com, por exemplo, o Corinthians vencendo o Paulistão e comemorando como se fosse a conquista de uma Libertadores. O Corinthians, inclusive, que é o time de coração do próprio Lofredo, né? O time começa a se acertar agora. Ué, o time já tinha. Agora eu não entendo. O Renato Paiva não tinha perdido, né? Tinha começado a se acertar e perdeu, e agora o time começa a se acertar agora. Que vai e vem é esse, né? É bem diferente do Palmeiras e do Flamengo e até do Fluminense, que vem de um acerto, né? Qual o acerto do Fluminense? Qual o grande acerto do Fluminense? Aí ele fala: acho que o Fluminense vem de um acerto com o Renato Gaúcho. Então, assim, a grande sacada do Fluminense, né? A grande sacada do Fluminense, a grande preparação do Fluminense foi ter escolhido o Renato Gaúcho como seu técnico. O legal disso é que o choque de realidade vem rápido, porque ele está colocando como régua o acerto com o Renato Gaúcho aquele nível que a gente vê de futebol no Campeonato Brasileiro, tá? E se a gente pegar os últimos trabalhos do Renato Gaúcho, tanto no Grêmio quanto no Fluminense,
qual foi o grande ano em que o Renato Gaúcho teve um trabalho extremamente destacado, um trabalho que a gente pode dizer assim, que trabalho espetacular, é um trabalho que o capacita a, de repente, almejar, dirigir um clube no exterior, muito pelo contrário, o Renato Gaúcho, em determinados momentos, em vários momentos, é até muito xenofóbico com relação à vinda de treinadores estrangeiros, né? Enfim, e ele fala, o Botafogo não é um candidato. O Botafogo não é um candidato, mas assim, qual clube brasileiro que é candidato? E outra coisa, candidato a quê? Candidato a título? Algum clube brasileiro é candidato ao título da Copa do Mundo da FIFA? Né? Ao contrário dos outros três, que são candidatos, no mínimo, à segunda vaga no grupo. No mínimo, a segunda vaga no grupo? Bom, tá bom. De novo, opinião, ele tem o direito de ter a dele, e isso está tudo certo. E ele fala: o Botafogo não é um candidato à segunda vaga do grupo. Então, faz o seguinte, Botafogo, volta para o Brasil, deixa aí o Sub-20 disputando a Copa do Mundo da FIFA, porque o Lofredo está dizendo para vocês que não adianta disputar nada, que não vale a pena disputar nada. Então, volta para cá, entendeu? Não perde o tempo, não perde o tempo dos jogadores aí, não. Ele fala, pode até conseguir, acho até que tem chance, mas não é um favorito para ter uma das duas vagas. Aqui ele tá certo, tá? Favorito, tá? Favorito, eu acho que o Botafogo não é, mas candidato, os quatro são, meu amigo. É por isso que eles estão disputando o campeonato, por isso que eles estão no grupo. Candidato e favorito são coisas diferentes, tá, Lofredo? Aí eu vou pular aqui para a opinião do PVC, tá? E o PVC, ele diz o seguinte, também no Fogonete, tá? Ele fala aqui o seguinte, não gosto do modelo do Botafogo. Ele tem todo o direito de não gostar, tá? Nada de errado por aqui. E não é por causa do modelo dos jogadores. Como assim modelo dos jogadores? O jogador agora tem modelo? Acho que o Arthur Cabral é um jogador que pode dar certo. Passou por muitos clubes, o Montoro é muito talentoso, é um jogador para muito tempo se ficar, mas o modelo do Botafogo, que eu não gosto, é o modelo de mudar de time a cada 6 meses, disse PVC no programa de primeira do Wall Sport. Bom, aqui a gente tem uma questão. O Botafogo não muda de time a cada 6 meses. O Botafogo está chegando agora no mês de junho e até então, até antes de vender o Igor Jesus, né, esse sim já está sacramentado, o Botafogo só havia vendido o Luiz Henrique e o Almada do time principal do Botafogo. Mais uma vez, ele preferiu omitir essa informação do que trazer a informação correta. Assim como o Palmeiras perdeu o Endrick. E aí não é culpa minha se o Palmeiras entende que o substituto do Endrick é o Felipe Anderson. E aí não é culpa minha se o Palmeiras entendia que para você ter um bom centroavante, você pode até não ter o Endrick, mas o Flaco Lopes daria conta. Ou o Rony daria conta. O Rony, adorado pela torcida do seu Palmeiras, né, PVC? Não é culpa minha, né? Mas enfim, e parece que é só o Botafogo que muda de time, parece que é só o Botafogo que faz contratações, parece que é só o Botafogo que vende jogadores, e aí você olha para o Flamengo sempre vendendo jogadores, o Flamengo sempre contratando jogadores, obviamente no modelo de negócios diferente do Botafogo, e esse é o ponto principal que eu vou falar daqui a pouquinho, beleza? E ele segue dizendo, o problema é que você vai pegar o Botafogo, que a gente viu a lista aqui de 20 jogadores, que entraram e saíram no intervalo de um ano, desses 20 jogadores, 18 eram jogadores que compunham o elenco do Botafogo. Não eram jogadores ditos titulares absolutos, beleza? Eram jogadores que o Botafogo trouxe de 2023 para 2024, manteve no elenco, como eu já costumei dizer aqui em vários momentos, que o Botafogo, na verdade, teve 2 elencos em 2024, boa parte do elenco, a principal parte do elenco de 2023 e o elenco que o Botafogo construiu em 2024, principalmente na segunda janela, com a chegada de 5 titulares, beleza? E 5 titulares de muita qualidade, tá? E aí ele usa um pouco da ironia dele, né? Com um pouquinho assim de... Ele faz uma analogia que, na minha opinião, completamente descabida, né? Ele fala, e pareceu meu tio que vendia carro usado nos anos 80. Você compra o carro, põe na garagem e 2 semanas depois o carro está fora da garagem. Eu não acredito nisso. Bom, primeiro, tá? Eu não vi nenhum caso onde o Botafogo tenha comprado jogadores ou tenha adquirido jogadores e 2 semanas depois tenha vendido. Talvez o caso onde o Botafogo tenha contratado um jogador e esse jogador ficou muito pouco tempo no Botafogo e depois
foi vendido e está sendo negociado é o Jair. Mas o Jair é uma exceção à regra, nesse caso aí, não é a regra em si, tá? E eu não sei como é que funcionava a agência de carros usados do seu tio, PVC, se ele disputava algum campeonato na cidade de agências de automóveis, se ele patrocinava algum time e aí tinha uma competição entre agências de automóveis, de carros usados, eu não sei, tá? Mas a sua comparação não faz o menor sentido, beleza? E aqui ele fala o seguinte: PVC citou o caso de Luiz Henrique, rei da América em 2024, que deixou o clube no final do ano para atuar pelo Zenit, com cifras recordes, e comparou com o de Gerson, do rival Flamengo. O Luiz Henrique tinha 24 anos, já tinha passado pela Europa. Você vai trazer um jogador e pensar assim: o Luiz Henrique vai jogar no Botafogo como o Gerson jogou no Flamengo. O quê? Hein? Bom, o Gerson chegou no Flamengo em 2019, voltou para o Olympique de Marseille em 2021 e voltou para o Flamengo de novo. Tem uma história no clube. Aí, de novo, aquelas simplificações, aquelas coisas rasas que eles gostam de dizer na imprensa. O Flamengo vendeu o Gerson e quando o Flamengo recomprou, pagou muito mais caro do que o valor pelo qual o Flamengo vendeu. Me explica onde que isso é um bom negócio? Independente da qualidade do jogador, tá? Onde que é um bom negócio você vender um cara por 10 e recomprar por 15, recomprar por 16? Onde que isso é um bom negócio? Você vendeu o cara para fora, o cara se valorizou e você vai no mesmo cara e compra de novo pelo mesmo preço. Onde que isso é um bom negócio? O que o Botafogo fez foi trazer o Luiz Henrique por um valor e vender o Luiz Henrique por muito mais caro. O nome disso é lucro. É para isso que a empresa existe, para dar lucro. Porque se a empresa não der lucro, ela quebra. Basicamente é isso, tá? E aí tem uma história no clube. Tudo bem, tem uma história bacana no clube que ele defende. O Luiz Henrique, pelo pouco tempo que ficou no Botafogo, ele construiu a história dele no Botafogo com 2 títulos. Ninguém pode tirar isso do Luiz Henrique, ninguém pode tirar isso do Botafogo. No mesmo ano, o Luiz Henrique foi campeão brasileiro e campeão da América. E ainda recebeu, inclusive, a menção, o título honroso de Rei da América. E o Botafogo, eu não sei se o PVC sabe, o Botafogo pertence a uma holding. O Botafogo pertence a uma MCO, que é a Multi Club Ownership, né? E essa empresa, ela precisava de recursos. Então, quando você precisa de recursos, o que você faz? Você vai vender aqueles ativos que vão te gerar, obviamente, mais recursos. Quando o Textor trouxe o Luiz Henrique para cá, ele não esperava que o Luiz Henrique fosse ficar aqui 5 anos, 6 anos. Alguns torcedores talvez até acreditassem isso. Mas o Textor não, em nenhum momento. E ele deixou, inclusive, o Luiz Henrique muito à vontade para optar sair do Botafogo para ir para o Lyon no momento que ele quisesse. E só que chegou um determinado momento que o Textor conseguiu uma proposta financeiramente vantajosa para o Botafogo, vantajosa para a Eagle, na verdade, nem para o Botafogo, para a Eagle. Isso assim, isso é de conhecimento público. O PVC tem acesso a isso. Por que o PVC não fala? Por que focar no negativo apenas, né? Enfim, o Palmeiras fez o certo, né? Ele fala aqui que a preparação do Botafogo foi toda errada, né? Pro Mundial. O Palmeiras fez o certo, claro, é o time dele, ele está defendendo o time dele, né? Eu acho que o Palmeiras fez mais certo do que está acontecendo no Botafogo. Se vai dar certo ou vai dar errado é outro problema. Ué, o Palmeiras fez mais certo do que está acontecendo no Botafogo. Presta bem atenção na palavra certo. O Lofredo também usou. Correto, certo, errado, tá? O Palmeiras fez a programação da temporada e o time é o que vai para o Mundial. A grande contratação que o Palmeiras fez, né, na temporada, Paulinho, foi um dos maiores investimentos, obviamente atrás do Vitor Roque, né? Vitor Roque, que é um bom jogador, mas obviamente, né, muito superestimado, muito sobrevalorizado e que até agora, né, isso ele também não fala, não deu o retorno que a torcida espera que ele dê. E o Paulinho vai de novo passar por uma cirurgia. Melhoras para ele. Acho Paulinho cara espetacular, sensacional. Melhoras para ele, para o profissional, para o atleta. Mas como contratação, como negócio, até agora o negócio do Paulinho, né, da aquisição do Paulinho, foi um péssimo negócio. O retorno que o Palmeiras teve do Paulinho até o momento
É pífio, é ridículo. Ou não é? Então que preparação é essa que o Palmeiras fez mais certo do que o Botafogo? Não é um time com reforços pontuais que estão chegando agora e vão ter que se entrosar rapidamente para jogar. E ainda poderiam criar um climão. Ele está sugerindo aqui que as contratações que o Botafogo está fazendo, utilizando uma janela que foi criada para a Copa do Mundo da FIFA, tá? Vai criar climão entre os jogadores, como se eles fossem jogar apenas naquele jogo. E aqui eu acho que ele está usando aquela referência daquele time que o Cruzeiro montou para disputar o Campeonato Mundial aquela vez, a Copa Toyota, sei lá, que começou a contratar Donizete, Gotardo, começou a contratar um monte de jogadores e ali criou um climão. Saiba, PVC, se você quiser se informar direitinho, você vai saber que não tem climão nenhum. Que o Botafogo, na verdade, antecipou os movimentos que já ia fazer na segunda janela, porque você também sabe que a segunda janela do Botafogo, desde que se tornou SAF, sempre é a mais forte. Basta querer informar, basta querer dizer, mas você optou pelo caminho fácil, né, de descer o rei no Botafogo, né? De descer o chicote no Botafogo, de bater na Geni, é assim que vocês gostam sempre de fazer. E exaltar, obviamente, Flamengo e Palmeiras, né? Obviamente, essa é a agenda. Exaltar Flamengo e Palmeiras, de carona, bota um Fluminense ali, que é para dar um saborzinho, né? Maior na acidez, e detonar o Botafogo. E aí, eu vou trazer aqui também a opinião de um outro jornalista, esse sim, na minha opinião, muito sério e muito ponderado, que eu gosto muito, e eu vou trazer aqui a opinião dele para contrastar com a opinião dos dois colegas dele. E o Mansur, né? Ele começa dizendo aqui o seguinte: assim como o PVC, o comentarista Carlos Eduardo Mansur mostrou preocupação com as mudanças do elenco do Botafogo. Aqui eu vou discordar do Fogão Net, hein? Alô, galera do Fogão Net, meu abraço para vocês aqui. Mas o PVC não demonstrou preocupação com a preparação do Botafogo. Ele demonstrou regozijo com o que ele chama de uma má preparação para o Mundial. Tá? O Carlos Eduardo Mansur, sim, demonstrou preocupação. Olha a diferença do tom. Tá? Se a gente, abre aspas para o Mansur, se a gente pensa na Copa do Mundo de Clubes, é um elenco encorpado. Ele já começa falando uma coisa que nenhum dos outros dois falou. Elenco encorpado. Porque o Botafogo não está contratando qualquer um. O Botafogo está fazendo excelentes movimentos no mercado. A contratação do Joaquim Correia é um baita de movimento de mercado e para uma posição que o Botafogo tem que é carente e que a gente vinha jogando com um jogador improvisado, que é o Cuiabano, naquela posição ali. E o PVC e o Lofredo resolveram ignorar essa informação. E ele fala, se a gente pensa no longo prazo, confirmando essas chegadas, mais as saídas de Igor Jesus, Jair e Cuiabano, a gente vai ter um Botafogo que tem capacidade de investimento, mas que, por outro lado, o que ainda é o calcanhar de Aquiles desse projeto é a instabilidade de elenco. Eu já falei isso e concordo 100% com o Mansur. Que a falta de continuidade do Botafogo acaba comprometendo, às vezes, os resultados do Botafogo no curto prazo. O Botafogo poderia ter, de repente, uma continuidade maior, embora a gente tenha conseguido manter 80% do time principal, campeão da América e campeão brasileiro. Mas eu concordo com ele, só que a gente também perdeu técnico. Isso também afeta demais a continuidade do trabalho. Esse sim, na minha opinião, esse é um dos calcanhares de Aquiles da SAF do Botafogo. Um dos. O outro é a base. Tá? E o Mansur foi cirúrgico nisso aqui. E ele fala, são muitas trocas temporada após temporada. Aqui eu vou concordar quase que discordando. De novo, a gente mudou bastante o elenco, a gente se desfez de muitos jogadores que já estavam com idades avançadas e que não renderiam muito mais para o Botafogo, nem tecnicamente, nem financeiramente, com salários muito altos, e a gente trocou esses jogadores com uma política diferente de rejuvenescer o elenco com jovens que são muito talentosos e que têm muito valor de mercado. Esse é um movimento que faz todo sentido do ponto de vista do mercado. Tá? E aqui ele fala,
O Botafogo, ano passado, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, pode ser de novo esse ano, tem talento para isso ali. Mas não é o normal. Lembra da palavra certo, errado? O Mansur usa a palavra normal. E aqui, em termos de semântica, faz toda a diferença. Ser normal não significa ser certo e não significa ser errado. Normal é o que segue uma norma, que segue uma regra, que segue uma ortodoxia. Ortodoxia que significa orto, de reto, direto, mesmo, correto. E doxia é o caminho. Então, como se fosse o caminho certo, o caminho reto, o caminho único. Isso é normalidade. E aqui, de novo, o Mansur está muito correto. Você pode produzir, ele fala, mas não é o normal você produzir tantas alterações ano após ano e continuar competindo sempre. Não é o normal, mas também não significa que não seja possível, porque ele faz a mesma ponderação. Tem talento para isso ali. Acertar a mão, né? Sempre na montagem e na remontagem. Olha o ponto que o Mansur traz. Acertar a mão sempre na montagem e na remontagem. Esse é o ponto. Amadurecer o projeto no sentido de ter uma estabilidade maior de elenco. Mansur, você é muito craque. Mansur é muito, muito, muito craque, tá? E aqui eu paro de compartilhar a opinião dos três. Isso é só para vocês terem uma ideia de como começa a nossa brincadeira aqui, só para vocês terem uma ideia, né, em que nível que a gente está falando, como um jornalista que é muito ponderado, que está ligado em tudo que está acontecendo, pondera pontos positivos e pondera também aquilo que é preocupante. E é preocupante mesmo o que ele colocou. Ao invés de simplesmente taxar como certo ou errado, exaltar aqueles que está muito fácil de exaltar, porque vai dar muito clique, vai dar muito like, né? Vai jogar para a galera vai ficar feliz, e descer o malho naquele que essa mesma galera também vai ficar muito feliz, e nós aqui, que somos o alvo da crítica, vamos ficar muito bravos e vamos reagir, e vamos dar engajamento. Reparem como um faz jornalismo, tá? E o outro utiliza uma técnica que a gente hoje em dia já chama de maurinização do jornalismo, né? Que o Maurinho foi o primeiro a descobrir isso, que falar mal dá muito engajamento, que falar absurdos dá muito engajamento, né? E que falar bem também, obviamente, dá muito engajamento, principalmente para o público maior, e você, né, capitaliza em cima disso. Ou seja, você, para poder ganhar dinheiro, né, ou para poder ficar famoso, ganhar muitos likes, você não precisa se aprofundar, você não precisa estudar, você não precisa sofisticar. Basta ser raso, né? E basta, às vezes, muitas vezes, você, inclusive, deixar o jornalismo de lado, assumir o clubismo e jogar para a galera. Coisa que jornalistas sérios como o Mansur não fazem. Porque, repito, é sério, né? Para ilustrar um pouco essa diferença, né? Por que está dando essa diferença? O Mansur fala da norma, né? O que é a norma? Eu trouxe para vocês, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Uma coisa que é um estudo que, na verdade, é uma coisa bem conhecida no meio corporativo, tá? Que é uma teoria. Quero mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. No primeiro plano você tem o Oceano Vermelho, né? Em que você tem vários barcos ali e todo mundo disputando o mesmo cardume. E depois, no outro lado ali, você tem o Oceano Azul, onde você tem apenas um barco e esse barco está sozinho pescando no cardume ali solitário, beleza? Eu pergunto a vocês, quem tem mais chances de se dar bem nessa situação? Quero saber a opinião de vocês aí no comentário, escreve aí para mim nos comentários. Isso aqui, na verdade, é uma teoria de negócios, tá? Que foi criada, inclusive publicada num livro chamado Blue Ocean Shift, né? Que é a mudança do oceano azul, né? Foi escrito pelo W. Chan Kim e pela René Melbourne, tá? E que basicamente preconiza que a gente tem, teoricamente, dois cenários de mercado, né? O primeiro cenário é o cenário de Oceano Vermelho. E nesse cenário do Oceano Vermelho você tem o seguinte, você tem essas seguintes características, o mercado saturado,
você precisa se diferenciar nesse mercado que é saturado, você lida com uma demanda que já é a demanda existente, né? Ou seja, você não cria uma demanda nova. Então, como você está ali disputando o mesmo cardume com outros pescadores, você tem que fazer alguma coisa para se diferenciar desses outros pescadores, usar uma isca diferente, usar um equipamento de pesca diferente. E você sempre vai se ver numa situação de um trade-off, onde você tem que sempre analisar o custo menor ou um valor especial, ou um valor especial. Sempre uma questão de, eh, de custo-benefício, né? Que você precisa sempre estar ponderando nesse caso. Eu vou tirar um pouquinho a barra de rolagem aqui para não atrapalhar vocês. E o outro caso é o Oceano Azul, tá? Que é o oposto disso, onde o cara tá ali pescando sozinho. Por quê? Porque ele está no mercado que ainda é inexplorado. Ele, além dele estar nesse mercado que é inexplorado, ele se antecipa ao competidor, tá? E como se ele antecipa ao competidor? Ele chegou primeiro naquele lugar onde ninguém está. Então, por causa disso, ele cria também uma nova demanda dentro desse mercado e, por consequência, ele lança um produto de baixo custo e de valor único. E uma outra consequência disso é que ele consegue, né, se aproveitar muito mais dos benefícios de ter chegado ali primeiro, né, e ele vai conseguir curtir muito mais esses benefícios até que o competidor consiga chegar no lugar onde ele chegou. Se a gente fosse traduzir isso aqui para o futebol, né, esse mercado saturado, a gente pode chamar, vamos dizer assim, que é o mercado brasileiro de negociação de jogadores, ou o próprio mercado brasileiro de futebol, que é muito hermético, que ainda é, na verdade, muito hermético, porque ele é dominado, ou até então ele era dominado, pelos clubes que tinham maior exposição na mídia, aqueles clubes que a gente costuma dizer que são os clubes preferenciais. Ah, que clubes são esses? É simples, basta você ligar os programas esportivos na ESPN, na Globo, no próprio UOL, e perceba quanto tempo eles dedicam falando sobre esses clubes. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, às vezes até um pouco mais também do Cruzeiro, porque é uma torcida muito grande. Ou seja, existem clubes que são os clubes preferenciais que sempre dominam a pauta e, obviamente, esses clubes com muito mais exposição também costumavam ser aqueles clubes dominantes, né? Principalmente nos últimos 30 anos, 30, 40 anos no futebol brasileiro, sobretudo no período em que a Globo se tornou a monopolista do futebol nacional. Tá? Então a gente pode entender que esses são esses clubes. E aonde que esses clubes procuram se diferenciar? Né? São clubes que são preferenciais da mídia, logo, o diferencial deles é levar vantagem sobre os demais no que diz respeito à exposição, ao atrativo de mídia, de patrocinadores. Esses clubes estão sempre mais expostos, estão sempre passando mais jogos desses caras. Obviamente, eles têm uma exposição muito maior, todo mundo quer, obviamente, associar sua marca, né, com esses clubes. Né? Eles estão sempre lidando com uma demanda existente. E aqui o melhor exemplo é o mercado fechado, que a gente tinha no Brasil, quando a gente tinha janelas de transferência, a gente via sempre esses clubes mais fortes predando os outros clubes que ficavam muito mais suscetíveis, né, por causa de suas dívidas e a incapacidade de se alavancar para poder competir com esses clubes mais expostos na mídia. Então, esses clubes sempre tinham a vantagem de surgiu um destaque no Juventude, geralmente era Flamengo, Corinthians, ou São Paulo, ou Santos, ou Palmeiras, que sempre tinham a preferência de ir lá e contratar esse cara. Ah, surgiu o cara é destaque no Bahia, o cara é destaque no Grêmio, até no Grêmio acontecia isso. Né? Obviamente, os clubes, digamos assim, mais fortes, mais poderosos, conseguiam tirar esses jogadores. E ficava aquela coisa, o mercado brasileiro ficava aquela coisa de um ficar tirando o jogador do outro, né? Mais ou menos parecido com o que o Flamengo sempre fez a vida inteira e muito parecido com o que o Fluminense está fazendo agora na sua preparação perfeita, certa, correta, segundo o Lofredo para o Mundial, contratando o Soteldo, tirando o Soteldo do Santos, né? Pagando uma fortuna, salário de 1.200.000 para o Soteldo, pagando quase 50 milhões de reais para a equipe santista. Né? Assim é o Oceano Vermelho do futebol brasileiro. Eis que chegam as SAFs, né? São constituídas as SAFs, e chegam os primeiros investidores, né? Como o Grupo City no Bahia, John Textor no Botafogo, também chega
o Ronaldo no Cruzeiro, né, que depois acaba repassando para o Pedrinho e Lourenço, chega também a 777 no Vasco, né? E aí o que você tem? Aí você tem uma mudança, uma certa mudança de paradigma. Mas talvez o clube que faz a melhor mudança desse paradigma é o Botafogo, tá? Através da Eagle, através do Textor. Por quê? Porque o Botafogo passa a trabalhar com um mercado que é inexplorado. Que mercado é esse? O Botafogo vai achar jogadores em todas as partes do mundo. Na MLS, vai lá no mundo árabe, vai começar a prospectar jogadores em mercados que os outros clubes aqui brasileiros não iam, começa a trazer jogadores que teoricamente eram desconhecidos da mídia local, inclusive eu até lembro de uma entrevista do Luiz Castro no Sport TV, no começo que o Botafogo começou a trazer aqueles jogadores, trouxe o Eduardo, trouxe jogadores como o Tiquinho, inclusive, ele questionando por que o Botafogo estava trazendo jogadores, por que o Botafogo estava trazendo jogadores desconhecidos, por que não trazer jogadores que já são conhecidos? E a resposta do Luiz Castro é maravilhosa. Ele vira para o Luiz Carlos e fala assim: mas é desconhecido de você. O fato de ser desconhecido para você não significa que seja desconhecido para nós, não significa que seja desconhecido para o nosso scout, né? E tem essa coisa meio assim da imprensa girar no entorno do umbigo dela. Se não acontece no futebol brasileiro, se não é transmitido na Globo, significa que não está acontecendo, né? Como se não existisse futebol fora do Brasil, aquele pachequismo que a gente está acostumado a ver. Além disso, a gente se antecipa ao competidor. E para se antecipar ao competidor aqui, você tem que ter dois fatores, tá? Grana, obviamente, você precisa convencer jogadores a virem para o clube que não é considerado um daqueles clubes preferenciais da mídia, então você vai acabar pagando um pouco mais de salário, foi o que aconteceu no Botafogo de 2022, o Botafogo de 2023 também, a montagem daquele elenco acabou sendo, daqueles elencos, na verdade, acabou sendo uma montagem cara, porque era o começo da SAF, a gente precisava convencer jogadores a jogar no Botafogo e não a jogar em outros clubes. E você precisa chegar nesses jogadores antes que os outros clubes cheguem. Aí você precisa do fator mais importante, que é a inteligência. É o fato de você ter um baita sistema de scout, mapeando jogadores no mundo inteiro, e não é somente um scout feito no Botafogo. Ali teve o scout do Lyon, ali do Lyon não, no começo foi até o Crystal Palace que ajudou um pouco mais. Mas depois, com o tempo, isso foi sendo montado, foi sendo estruturado, e hoje ninguém disputa mais a opinião de que o scout do Botafogo hoje, se ele não for o melhor, ele é um dos 3 melhores do Brasil, fácil. O Botafogo consegue encontrar jogadores em condições que nenhum outro clube do Brasil, que poucos clubes no Brasil conseguem encontrar. Atenção para os scouts do Bahia, que tem feito também um bom trabalho de prospecção de jogadores, tá? E você cria nova demanda. Criar nova demanda significa você criar uma nova rota, né? Uma nova rota para esses jogadores. E essa rota de jogadores significa que eles têm tanto a possibilidade de vir para o Botafogo, quanto a possibilidade também de realizar o sonho de jogar na Europa. Então você cria uma rota de entrada no Botafogo, você também dá para ele já a rota de saída justamente para os mercados que eles sonham em jogar um dia. Todo mundo sabe que o sonho dos jogadores no Brasil, não somente no Brasil, mas na América do Sul, o próprio Thiago Almada deixou isso muito claro, o sonho dele é jogar no Atlético de Madrid, ele vai conseguir realizar o sonho dele, né? Mas o Botafogo consegue oferecer isso para os outros clubes, aliás, consegue oferecer isso para os jogadores de uma maneira que os outros clubes aqui não conseguem oferecer. Isso é um baita de um diferencial que o Botafogo tem, mas mais do que um diferencial, tá? Isso é uma mudança substancial de paradigma. Isso significa você criar uma nova demanda. Os jogadores agora querem vir para o Botafogo porque eles sabem que existe um plano de carreira, eles sabem que existe já uma porta aberta de entrada para o futebol europeu. E além disso, você também lança produto de baixo custo e valor único. O que é lançar produto de baixo custo? Lançar produto de baixo custo significa você consegue mapear esses jogadores, você consegue saber quais jogadores estão com contrato vencendo e você consegue fazer contratações espetaculares, como é a contratação do Joaquim Correia, né? Que é um jogador de altíssimo nível, de primeiro escalão da Europa, jogando, na verdade, num time de primeiro escalão da Europa, que é o atual vice-campeão da Champions e que chegou 2 vezes dos últimos 3 anos na final da Champions, né? É isso. E contratações como essa, o Botafogo fez aos montes. Então, basicamente,
o que está em jogo aqui não é certo ou errado. Existe uma norma realmente no campeonato brasileiro, existe uma norma no futebol brasileiro, como aponta o Mansur. Quando você quebra um pouco essa norma e sai dessa norma, isso gera realmente um estranhamento, isso gera na cabeça das pessoas que estão acostumados com a norma uma pulga atrás da orelha e essas pessoas ficam se perguntando: será que vai dar certo? A posição mais correta é se perguntar: será que vai dar certo? Já deu certo uma vez, como o Mansur ponderou. Pode dar certo de novo, mas isso não é a norma. Está certíssimo, Mansur. Diferentemente de dizer que foi uma preparação porca, que foi horroroso, que está tudo errado, que é Palmeiras e Flamengo que estão certos, eles é que vão se dar bem e o Botafogo tem que se dar mal. Tá vendo a diferença de opinião? Basta estudar um pouquinho. O que o Botafogo está fazendo, ou o que a Igor está fazendo, nada mais é do que utilizando uma estratégia diferente. E essa estratégia, ela tem aqui um fundamento que eu acabei de mostrar para vocês. É a estratégia do Oceano Azul. Eu, particularmente, eu nem sei se realmente é isso que o Textor utiliza. Mas eu conhecendo aqui a teoria, eu consigo aplicar a teoria ao case do Botafogo. Pode até ser, digamos assim, uma coincidência. Se eu estivesse fazendo aqui uma dissertação, sei lá, de mestrado, eu aplicaria, né, como teoria, a teoria do oceano, dos oceanos vermelhos e oceanos azuis. E aí a gente consegue ver por que o Textor está sempre muito à frente, né, da maioria da opinião publicada que a gente tem no Brasil. Ele está sempre um oceano à frente desses caras. E o Mansur, ao dar a opinião dele da maneira que ele deu, ele mostrou que, ao fazer jornalismo, ele também se coloca a um oceano de distância desses caras. Que coisa, não? Impressionante. Bom, eu prometi para vocês que eu mostraria o resultado das logomarcas agora no final do vídeo. Então, aqui estão Meta, Apple, Airbnb, Netflix, Microsoft e o Cirque du Soleil. Sabe por que eu mostrei para vocês todas essas marcas aqui? E se você acertou a maioria delas, é porque você reconheceu pela grandiosidade que essas marcas têm, pela força que essas marcas têm, pela capacidade que elas têm de se comunicar sem precisar escrever o nome, mas só de mostrar para vocês um desenho, uma marca, elas já comunicam tudo aquilo que elas querem comunicar, porque são empresas com branding muito bem estabelecido, muito bem vendido. Essas empresas todas utilizaram a estratégia do Oceano Azul, todas elas às suas maneiras. Se vocês tiverem curiosidade, procurem estudar cada um dos casos. O Cirque du Soleil, por exemplo, é um caso espetacular. É um circo, né? Ele não poderia simplesmente entrar concorrendo com outros circos da maneira que estava acontecendo, e aí fizeram uma espécie de uma mistura entre circo, teatro, uma coisa extremamente muito mais lúdica do que aquele circo convencional do Oceano Vermelho que a gente se acostumou. E é o sucesso que é, vende o que vende, todas as vezes que viaja pelo mundo, né, de maneira itinerante, arrasta multidões e faz milhões e milhões e milhões de dólares. É um exemplo do Oceano Azul que a gente pode dar aqui para vocês. Beleza? Gostou desse conteúdo? Então, se você curtiu, eu peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Considere tornar-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E se você também quiser contribuir com o crescimento do canal, você pode enviar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix, tá bom? Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.